O texto hoje, se você tem uma Bíblia, eu quero que você prepare a sua Bíblia em duas passagens. Eles serão projetados, mas seria importante que você tivesse também a sua Bíblia aberta para a gente olhar esse texto. O primeiro está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. E o outro texto vai estar no livro de no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Então, se você puder preparar a sua Bíblia nesses dois versículos, porque a gente gostaria que você tivesse a oportunidade de estar lendo com a gente, de estar recebendo mais e mais de Deus através dessa mensagem. Mas o primeiro em 2 Coríntios 5, o segundo no texto em Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler juntos 2 Coríntios 5, 17, embora você tenha a sua Bíblia aberta para poder sublinhar. O texto que eu queria que você lesse é a tradução da Nova Versão Internacional. Se você não tem ela na sua mão, olhe para a projeção e leia bem alto comigo 2 Coríntios 5, 17, todos juntos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Carlos se converteu quando tinha 21 anos de idade. Nos últimos 10 anos, Carlos tem crescido como crente. Carlos tem estudado a sua Bíblia, Carlos participa de pequenos grupos, ora e assíduo na igreja. Quando Carlos teve essa experiência de conversão, Deus trabalhou na sua vida de uma forma muito grande, porque Carlos tinha vários vícios e várias coisas que precisava de libertação. E quando Carlos, há 10 anos atrás, fez a decisão para Cristo, Jesus o libertou das drogas, dos vícios, e deu a ele um novo princípio. Mas Carlos ainda tem uma área na sua vida que o aprisiona. Carlos tem medo de altura. Ele não consegue ir em lugar alto, pois isso o paralisa. Um dia, conversando com ele, eu descobri que quando criança, ele subiu numa árvore junto com seu irmão. E lá em cima da árvore, o seu irmão desceu, mas ele não conseguiu descer. A árvore era alta e desde aquele dia, Carlos tem medo de altura. Fátima cresceu na igreja. Seus pais a criaram ensinando ela a Bíblia. Ela decorou muitos versículos da Bíblia durante criança e ela sabe de cor até o dia de hoje. Durante a juventude ela se esfriou um pouco, mas ela nunca se desviou. Hoje, Fátima é casada, mãe de 2 filhos. Fátima um dia me pediu oração, pois ela tem claustrofobia, ou medo de passar por ou estar em lugares fechados. Ela sobe 10 andares de escada, mas não pega um elevador. Antes de orar, eu conversei com Fátima e descobri que um dia, quando criança, seus pais a deixaram de castigo. E a forma que os seus pais quiseram a castigar foi deixá-la presa em um armário por alguns minutos. Não foi muito tempo, mas foi o suficiente para criar nela um medo de estar em lugares fechados. Ismael e Márcia são casados há 5 anos. Ismael era crente quando criança, mas parou de vir à igreja e deixou de ser crente quando tinha 17 anos. Márcia foi criada sem igreja, mas no 2º ano do casamento, devido a um problema na gravidez e no nascimento da primeira filha do casal, Ismael e Márcia procuraram a igreja e procuraram a Deus. E Deus não só resolveu o problema que eles estavam passando naquela situação, curando a sua filha sem deixar nenhuma sequela, mas os salvou também. No último ano, o casamento está difícil. Márcia reclama que Ismael tem pouca iniciativa e que ela muitas vezes tem que ser o homem da casa. Conversando um dia com Ismael, descubro que quando criança, quem fazia todas as decisões eram seus pais e seus irmãos, pois ele era caçula. E hoje, isso está afetando o seu casamento. Todos esses casos que eu acabei de falar são fictícios. Qualquer semelhança com alguém é pura coincidência.
Mas esses casos representam milhares de pessoas que eu e você conhecemos. Todos nós que estamos aqui conhecemos pessoas com situações semelhantes. E algumas das pessoas que nós conhecemos muito bem, porque essas pessoas somos nós. Pessoas que carregam uma bagagem do passado que afetam o seu presente. Pessoas com fobias, medo do escuro, medo de andar de avião, medo de falar em público. Tenho certeza que numa audiência como essa, aqui na igreja, ou assistindo através desse vídeo, nós temos pessoas que têm algum tipo de medo que ainda aprisiona. Eu conheço pessoas que gritam com seus filhos, pessoas que não só gritam com seus filhos, mas gritam com o seu cônjuge, que batem no cachorro, que brigam com as pessoas simplesmente porque elas falam com elas de uma forma diferente. Uma vez eu soube de uma mulher que não conseguia aceitar elogios do seu esposo, um caso real. Eu ouvi de outro homem que toda vez que sua esposa virava o rosto em uma conversa com ele falava com ela, e se ela virava o rosto, ele começava a gritar. No primeiro caso foi detectado que aquela que não conseguia receber elogios do esposo, ela foi ensinado quando criança, e as pessoas que ensinaram para ela tentaram a proteger, só que colocaram na mente dela que todo homem que a elogiava porque ele queria outra coisa da parte dela, que queria aproveitar do seu corpo. Isso criou nela uma defesa emocional, e até hoje ela não conseguia aceitar elogio nem do seu próprio esposo. No segundo caso, o esposo gritava quando a esposa virava, porque quando criança, toda vez que a sua mãe falava com ele, nunca olhava no seu rosto. E por isso então, ele achava que a única forma de ter a atenção de uma pessoa que ele amava, que estava perto dele, do sexo feminino, sua mãe, era gritando. E isso trouxe para o seu casamento. A verdade é, queridos, é que muito do que somos é resultado de experiências do passado. Por exemplo, quando uma pessoa tem medo de falar em público, pode ser devido a uma experiência ruim, que riram de nós quando tentamos falar na frente de outros. Talvez você se lembra quando a sua professora no primário, ou mesmo no segundo grau, quando você esteve para apresentar um trabalho e você fez o seu melhor, mas no momento, na hora de apresentar, deu tudo errado. O português não saiu legal, a palavra não saiu legal e as pessoas riram de você. E aquilo foi suficiente para te limitar, para te paralisar, para que você nunca mais fale na frente de outros. Eu conheço pessoas que têm medo de avião. Esse medo de avião pode ter sido devido a uma experiência com uma turbulência. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem, e eu já fiz muitas viagens de avião, mas essa eu não me esqueço. Eu viajava de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Eu estava no Brasil por alguma razão, e eu me lembro que a turbulência do avião foi algo tremendo, algo grande, parecia que aquele avião ia cair. E depois de muito tempo, toda vez que eu entrava no avião, eu tinha temor, eu tinha medo. E eu sabia que eu tinha que vencer aquele medo, porque o trabalho que eu faço, o trabalho que eu fazia, até então, muito mais do que hoje, requer de mim que eu viajasse muito, e viajasse de avião. Mas aquela turbulência começou a me paralisar. Eu conheço pessoas que começaram a ter medo de andar de avião, porque no momento que a sua vida estava vulnerável, todos nós temos momentos de vulnerabilidade. Todos nós temos momentos que nós somos muito sensíveis, principalmente mulheres, por serem mais emotivas. E no momento da vulnerabilidade, no momento do sentimento, no momento em que você está altamente sensível, você liga a televisão e ouve a notícia da morte de uma pessoa querida através de um desastre de avião. É o suficiente para te paralisar, para você dizer na sua mente: eu não ando mais de avião. Mas não andar de avião significa ser preso a um pensamento e limitar a sua vida.